Oi, tudo bom? Eu me chamo Elisângela. Na aula de hoje nós iremos trabalhar com tabela dinâmica, aula 2. Nesta aula iremos criar uma tabela do zero. Vamos à aula? A primeira coisa que iremos fazer aqui, antes de começar a preparar a tabela dinâmica, é arrumar ela aqui. Quero saber o preço unitário. Eu tenho esta tabela aqui de preço. Eu vou usar aqui a função PROC-V para buscar aqui, conforme o item que estiver nessa lista aqui de produto, ele vai exibir aqui o preço. Vai exibir aqui o preço. Então, igual aqui, PROC-V. PROC-V, valor procurado, é aqui no produto. Toda vez que eu alterar aqui, eu quero que ele exiba o preço aqui unitário, então ponto e vírgula. Matriz tabela, é essa tabela aqui do lado, que é onde estão os itens. Então, vou selecionar aqui do primeiro até o último, ponto e vírgula. Número índice da coluna, é onde está o preço unitário. O preço unitário está nesta coluna daqui. Então, essa daqui onde está laptop, computador e tablet é 1. Essa daqui é a 2, que é onde estão os preços. Então, número 2. Ponto e vírgula. A correspondência é exata. Eu não quero que apareça qualquer valor se não tiver aquele item. Eu quero que apareça o valor exato. Então, clico 2 vezes ou digito 0. Fecho parênteses aqui, aperto Enter. Pronto, apareceu 1.500. Realmente aqui, ó, laptop 1.500. Se eu trocar aqui para 3.000, pronto, trocou o preço. Aqui, o que acontece? Se eu arrastar, vai dar ND. ND é porque nada foi encontrado. Olha só, aqui, laptop, só que ele movimentou aqui. Então, ele não pegou o laptop que está na primeira. Então, para evitar isso aqui, na hora de arrastar, ele mudar, é só a gente congelar aqui o endereço dessas células aqui da tabela matriz, que é de K6 até L8. Então, clico aqui entre K e o 6, aperto F4. Entre o L e o 8, aperto F4. Pronto. Ele congelou, ou seja, quando eu arrastar, não vai sair daqui. Aperto Enter, volto aqui para o valor, venho na alça de preenchimento, arrasto, ó. Conforme eu vou arrastando, vão aparecendo os valores. Só arrastar até o último. Pronto, arrastei aqui até o último. Agora, valor total. O valor total é o preço unitário vezes a quantidade. Ou a quantidade vezes o preço unitário. Não faz diferença. A ordem dos produtos não alteram o resultado. Quantidade aqui vezes o valor unitário. Aperto Enter. Pronto, 9.000. Posso clicar aqui 2 vezes, que ele vai fazer até lá embaixo, até o final. Pronto, acabei de fazer os cálculos aqui, ó. Todos os cálculos feitos. Agora a gente vai transformar essa planilha aqui numa tabela. Primeiro, seleciono aqui. Se eu não quiser selecionar, não preciso nem selecionar. Eu posso deixar sem selecionar, clicando em qualquer célula aqui, ó. Pode ser até uma célula que não tem nada a ver com a planilha. Venho aqui na guia Inserir, Tabela. Tá logo embaixo de inserir. Aí aqui eu tenho que selecionar onde estão os dados da tabela. Esses aqui são os dados, então vou selecionar daqui de nome do cliente até o final. Venho aqui pro lado. Eu quero selecionar somente esta área aqui. Eu não quero pegar a tabela de preço, eu só quero esta área aqui para depois aparecer na minha tabela dinâmica. Vou clicar em OK. Nota que aparece essa linha aqui em cima. Isso aqui foi simplesmente porque na hora de selecionar, aqui, inserir tabela, a gente não marcou essa opção aqui, porque a minha tabela ela já tem cabeçalho, já tem nome do cliente, venda, já tem essas opções aqui. Como tem essas opções, eu tenho que marcar essa opção. Não faz diferença marcar agora ou marcar depois que selecionar, só não pode esquecer de marcar. Seleciona aqui do primeiro, ó, seleciona até o último, seleciona toda a planilha, todos os dados da planilha que me interessam, clique em OK, agora está marcado aqui, OK, pronto. Ele criou um filtro aqui. Esse filtro ele é útil caso eu queira excluir alguém. Por exemplo, se eu quisesse excluir aqui o Carlos, que é o primeiro aqui, OK, pronto, o Carlos sumiu aqui da minha tabela. Voltar ele aqui, marcar ele novamente,
ok. A mesma coisa em qualquer um desses outros itens aqui. Aqui você pode clicar 2 vezes, que vai ficar, ó, mais bonitinho. Pronto. Ou arrastar. Vamos lá. A gente terminou de fazer a tabela. Agora vamos criar a tabela dinâmica. Mesma coisa, guia inserir. A gente tem 3 formas de criar uma tabela dinâmica. A primeira dela é por tabela dinâmica recomendada, que é o que eu vou fazer agora. É só selecionar. Ou clica em qualquer célula também e vai lá, tabela dinâmica. Ele seleciona automaticamente porque a gente fez a tabela antes, lá na guia inserir tabela. Aqui uma das opções, ó. Posso escolher qualquer uma que eu quiser. Vou escolher essa primeira mesmo. Vou clicar em OK. Pronto, ele criou a tabela dinâmica. Esse vazio que está aparecendo aqui é simplesmente porque tem uma linha vazia aqui, ó. Toda vez que tiver uma linha vazia, na tua tabela dinâmica vai aparecer a palavra vazio. Isso aqui é só você vir aqui em tabela dinâmica, aqui, clica com o botão direito em cima do número 39, excluir. Pronto, excluiu a linha vazia. Se eu voltar lá na minha tabela dinâmica, continua aqui. Então eu venho aqui, tabela dinâmica Analyze, na guia aqui, ou analisar, dependendo da sua versão, só tem analisar. Aí eu venho aqui, atualizar, que ele atualiza e tira aquela linha vazia que estava ali. Quando eu clico fora, as opções que ficam aqui de campos da tabela dinâmica somem, ó. Cliquei fora, eles somem. Cliquei dentro aqui de qualquer item aqui da tabela dinâmica, eles voltam. Tabela dinâmica não tem muito mistério, não. Você tem que ver o que você quer. Por exemplo, aqui eu quero saber a quantidade que foi vendida de computador. Aí é produto e quantidade. Se eu quiser saber o dia de venda, se eu marcar aqui, ó, vai aparecer os dias de venda. Se eu quiser que esse dia de venda seja um filtro, eu arrasto esse dia de venda que apareceu aqui em linhas. É só usar a rodinha do mouse ou clicar aqui do lado, que você consegue visualizar o que está embaixo e em cima. Eu posso clicar aqui no dia de venda, colocar ele no filtro. Aí aqui eu posso selecionar uma data específica, clicar em OK, que eu vejo se vendeu alguma coisa naquele dia. Vou clicar aqui novamente, vou tirar esse dia de venda daqui. Vou colocar aqui o nome do cliente. Eu quero saber o nome do cliente. Só que o nome do cliente eu quero que apareça em uma coluna. Aí aparece aqui, ó, o nome dos clientes e os meses. Eu não quero que apareça meses aqui. Vou tirar meses, aí vai aparecer só o computador e o nome de cada cliente. Eu posso trocar aqui, ó, colocar o nome do cliente aqui em linhas e produto em colunas. Aí vai ser exibido os nomes dos clientes. Ficou até melhor para visualizar. Isso aqui depende do que você quer. Se eu quiser saber, por exemplo, a região de venda. Pronto, região de venda. Eu quero saber somente o produto. Vou desmarcar aqui o nome do cliente. Vou colocar aqui valor total. Pronto, o valor total conforme a região. Aí vai aparecer aqui o valor total conforme a região. Colocou aqui, se arrependeu, clica, arrasta para fora que sai daqui. Ou você desmarca aqui, ó, nome do vendedor, você pode desmarcar, ó, conforme você vai colocando e vai aparecendo, você define como você quer, ó. No filtro eu quero região de venda, eu quero saber somente zona norte. Ok, apareceu somente a soma total da região norte. Isso aqui é só você ir arrastando e você vai dizendo como que você quer que apareça aquela tabela. Vou mostrar outra forma aqui de criar a tabela dinâmica. Outra forma, seleciona aqui todos os valores. Você seleciona todos os valores, aparece esse botãozinho aqui que é análise rápida. Se você clicar em cima dele, aqui na opção tabelas, aqui vai aparecer várias opções de tabela dinâmica. Aí é só você escolher a que você quiser. Por exemplo, quero escolher essa daqui, que é a primeira. Cliquei nela, apareceu aqui uma tabela dinâmica. Outra forma de criar a tabela dinâmica, aqui na guia inserir, tabela dinâmica, que é a primeira opção, aparece a tabela, né? Isso aqui foi quando eu defini aqui na guia inserir tabela, ele definiu como tabela 3. Pergunta se eu quero criar uma nova ou usar uma existente. Se eu clicar em OK, ele vai criar uma nova guia. Se eu clicar em existente, ele vai dizer qual que eu quero utilizar, vai perguntar qual que eu quero utilizar. Aí é só clicar em OK
Pronto, que ele cria uma nova tabela. Só que aparece aqui nada, né? Totalmente sem selecionar. Tenho que selecionar alguma coisa para aparecer. Selecionei aqui valor, nome do vendedor, região de venda. Simplesmente arrastar aqui e mudar o modo de exibição. Se eu quiser que região de venda seja um filtro para exibir somente a região norte, por exemplo, é só eu clicar aqui, região norte, ok, que vai ser somente os valores da região norte. Dentro da tabela dinâmica, é possível você também esmiuçar alguma informação. Por exemplo, eu quero saber aqui do Jair, o que ele vendeu. Se eu clicar 2 vezes aqui em cima desse 16 mil, olha o que acontece. Ele abre uma outra planilha detalhando aquelas opções ali do Jair aqui da Zona Norte. Por exemplo, nessa planilha, se eu quero saber aqui os 21 computadores, se eu clicar 2 vezes em cima dele, ele vai abrir outra planilha dizendo o que foi vendido aos computadores, qual foi o vendedor, aonde foi vendido, né, em qual região, a quantidade, o vendedor de cada um. Ele detalha aquelas opções que está ali dentro da tabela dinâmica. Total geral, se eu clicar 2 vezes, aí aparece aqui todos os itens dentro de total geral. Parabéns por chegar até o final desta aula. Mas se restou alguma dúvida, recomendo que volte e assista novamente para reforçar o aprendizado.